Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Nós vamos dar seguimento aí às aulas, tá? Vamos continuar falando da África, só que agora nós vamos falar dos aspectos humanos, da população, da parte social do continente africano, tá? Vale lembrar que o continente africano ele foi um dos últimos lugares do mundo a ser colonizado maciçamente, né? Tem lá a questão do Pacto Colonial, Conferência de Berlim, que basicamente a África ela foi dividida em cima de uma mesa, jogaram um mapa do continente africano e cada potência da época acabou pegando uma parte da África. A África foi dividida extremamente de uma maneira assim errada, tá? A maior parte dos problemas que a gente tem hoje tem a ver com essa divisão errada do continente africano, tá? O continente africano ele é um continente que, se vocês pararem para pegar qualquer mapa para olhar, o continente africano ele é o continente do mundo onde tem o maior número de fronteiras artificiais, fronteiras em linha reta, tá? Você olha o mapa da África, vários países têm a fronteira reta. Vale lembrar que isso aí é feito de uma maneira, de uma forma artificial. A maior parte das fronteiras elas são feitas por vales, por montanhas, por serras, por rios, por lagos, não em linha reta. Mas a África, como mapa, ela foi dividida de uma maneira, sem o colonizador estar lá no lugar, de uma maneira assim, em cima de uma mesa, numa reunião, pega uma régua, traça aqui, essa parte é minha, pega uma outra régua, traça, essa parte é sua, né? Belgas, alemães, franceses, portugueses, né, ingleses, dividiram a África ali de maneira errada, né? Isso acabou acarretando o quê? Em vários problemas que a gente tem hoje. Problemas de ordem social, problemas de ordem política, né? Países que hoje foram constituídos, foram criados, vou pegar um país aí aleatoriamente, tá? Moçambique. Passou por algum tipo de conflito, porque dentro do mesmo país, de repente, você tem etnias, tem tribos que acabam não se entendendo, tá? Na verdade, quando o país ele foi criado, se você pegar um mapa original da África, um mapa tribal, você vai ver que o número de divisões é muito maior do que a atual que a gente tem, tá? Na verdade, assim, tem países que vão comportar 2, 3, 4 etnias que teoricamente nunca foram amigas, tá? Sempre foram rivais. Isso, lógico, vai gerar algum tipo de conflito, tá? Basicamente, quando eu falo de África, uma outra coisa que eu tenho que entender, a África ela é dividida em duas partes ligadas aí à parte humana, a parte norte da África, toda a parte que engloba o deserto do Saara, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, né? São países que assim sofreram a influência muito grande dos árabes, tá? São países que assim, ó, tiveram a presença do árabe constantemente, tá? Então, se eu pegar o norte da África, esses países que eu falei, basicamente são países que parecem muito, lembram muito o Oriente Médio, né? O tipo de população, característica física, né? Às vezes você pergunta pro jovem lá a questão do Egito lá, o cara dá um nó lá, o Egito fica África, tá? Mas vai lembrar que a população é muito parecida com a população do Oriente Médio. Saindo da parte do deserto do Saara, que eu vou chamar de África Branca ou África saariana, entrando na África subsaariana, que é abaixo do deserto do Saara, eu vou encontrar a população negra, né? A população mais ligada à questão tribal, tá? Então eu tenho na África duas realidades diferentes. A parte extrema norte lá, uma África que ela está muito ligada ao Oriente Médio, muito ligada à cultura árabe. Eu tenho uma outra África, aquela África que a gente entende, conhece melhor, visualiza melhor, tá? Vale lembrar que a África, existem países que falam a língua portuguesa, né? Angola fala a língua portuguesa, Moçambique fala a língua portuguesa. Portugal teve uma presença grande no continente africano, tá? Não só Portugal, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Holanda, tá? E assim, basicamente a população de lá assim, é uma população que, quando você fala do colonizador,
não traz boas lembranças ou recordações, tá? Porque os colonizadores só deixaram a África, tem países da África que se tornam independentes só em 1960, 1970, 1940, 50. Então os colonizadores ficaram lá e exploraram o máximo possível, tá? Será que às vezes no Brasil a gente fica indignado por questões da exploração? Lá eles são muito mais indignados, tá? Porque a exploração lá foi muito maior. Foi de repente um tempo curto, mas a questão de você explorar foi muito maior, tá? Uma outra coisa que eu vou falar, a África, ela tem muito a questão da religião presente, tá? Por que eu estou falando isso? Se você for para a parte norte, que eu já tinha falado, a parte norte, ela vai ser o quê? Marcada, você tem uma presença visual muito grande lá da cultura do árabe, né? Basicamente, o norte da África é um norte islâmico, tá? Um norte onde o islamismo ele é predominante. Lógico que você tem outras religiões, mas num grau muito menor. Agora, se você pegar abaixo do deserto do Saara, você consegue perceber melhor a questão do que? Cultos tribalistas, esse tipo de coisa. E aí vale lembrar que também a presença da religião cristã, do cristianismo, ele é muito maior nessa parte, tá? Do que lá na parte norte da África, tá? Então é interessante eu pensar nisso aí, ó. A África ela é um continente, só que é um continente muito diferente. Se eu pegar os países do norte, comparar com os países do extremo sul, África do Sul, Botsuana, você percebe o seguinte, são países muito diferentes, grupos de países muito diferentes, até economicamente, né? Vale lembrar que o norte, ele acaba explorando mais a questão mineral, a questão do petróleo, questão do gás natural. Basicamente eles não têm agricultura, que eles estão no deserto, enquanto a parte sul eles também exploram, tá? De repente recursos metálicos, tá? A exploração mineral também, mas não tem a ver com petróleo, e basicamente eles também vão praticar bastante agricultura, porque o tipo de solo, o tipo de terra lá, o tipo de clima favorece a agricultura. Então eu tenho assim regiões da África muito distintas, muito diferentes, tá? Então é interessante eu entender isso aí. Quando eu falo da parte econômica, da parte social, da parte cultural, vale lembrar que é interessante eu lembrar da África do Sul, né? A África do Sul foi um país assim, foi colonizado por holandeses e ingleses, e lá se criou um mecanismo de dominação que é o apartheid, tá? O que seria o apartheid? Como a população branca da África do Sul chegava em torno de 10% do total e 90% da população era a população negra, mesmo o país ele sendo independente, essa população branca ela acabou criando leis, mecanismos para ela continuar no poder, né? Exemplo dos mecanismos das leis que eu falei. Se você, por exemplo, se candidatasse a algum cargo político, você só podia se candidatar se você fosse branco. Para você ocupar cargos públicos, você só podia ocupar se você fosse branco. Então, na verdade, eles acabaram excluindo a população negra, né? A população negra ela foi excluída nesse sistema aí que ficou conhecido como apartheid. Vale lembrar que hoje em dia isso não existe mais, tá? Pelo menos na prática na África, né? Tem lá uma pessoa que foi responsável pela quebra desse sistema, ou responsável assim por simbolizar a quebra desse sistema, que era o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, ele acabou sendo preso por protestar, esse tipo de coisa, passou mais de 20 anos na prisão. Lá na década de 80, vários governos do mundo começaram a pressionar muito a África do Sul. Na época, o presidente da África do Sul, que era o Frederic de Klerk, ele acabou o quê? Libertando o Mandela, acabou afrouxando a questão do apartheid. Basicamente, ele acabou assim encerrando esse ciclo, tá? Hoje a África do Sul é um país que se recupera desse sistema. Vale lembrar que dos países que estão mais abaixo do deserto do Saara, a África do Sul é um dos principais países
no que diz respeito à economia, tá? E aí, uma outra coisa interessante quando eu falo da África do Sul, tem a questão que do desenvolvimento industrial, tem tudo isso aí. Mas vale lembrar que também é um processo muito lento, tá? Nada muito acelerado. Então eu tenho os países do norte que são dependentes do petróleo, mas eu tenho o sul lá que tem um outro processo diferente. Quando eu falo de país da África isolado, comparando caso por caso, eu não posso esquecer da Nigéria. A Nigéria está na lista dos 10 mais países populosos do mundo, é o único país africano dessa lista, tá? A Nigéria é o país africano com a maior população, tá? A capital é extremamente habitada, povoada, né? Tem um número muito grande de pessoas. É uma das áreas mais urbanizadas do continente. Vale lembrar que quando eu falo de população também, é interessante vocês se atentarem por esse detalhe, tá? A maior parte das pessoas na África ainda moram na área rural, tá? O êxodo rural, a saída do campo para a cidade na África, ela ainda está em processo de andamento, tá? Então, dos continentes que eu tenho, o continente que ainda a população vai crescer muito ainda, vai aumentar muito, é o continente africano. Vale lembrar que quando eu estou nesse processo de êxodo rural, quando a população deixa o campo e ela vai para a cidade, ainda as famílias, assim, pelo menos uma ou duas gerações, costumam ser famílias grandes ainda. Então, na teoria, o continente africano, do ponto de vista populacional, ele vai aumentar muito ainda, tá? Então é interessante eu pensar, quando eu falo em população, essa questão. São poucos países africanos que a população está na parte urbana, a maior parte dos países africanos, a maior parte da população ainda está no campo. Vale lembrar que para entender essa regra, por que isso acontece, ela é bem simples, tá? A população ela só deixa o campo e vai para a cidade no momento em que a cidade tem atrativos. O que é atrativo? Emprego, condições mínimas de sobrevivência, esse tipo de coisa. Enquanto isso não acontece, enquanto a cidade não oferece condições mínimas, hospitais, sistema de educação, a população ela continua no campo, mas vai chegar um ponto que isso vai se tornar uma realidade na maior parte dos países africanos. Isso vai acontecer e a população vai deixar o campo e migrar para as áreas urbanas. Nome desse processo, êxodo rural. A maior parte dos países africanos isso ainda não aconteceu. Tanto é que se eu pegar qualquer tabela ou gráfico para analisar, vocês vão ver que tem países que ainda tem assim 60, 70% da população nas áreas rurais. Então, esses países, a tendência da população é ir aumentando e crescendo, né? Vale lembrar que quando eu falo de África, não tem como eu não associar África à pobreza. Eu já tinha falado isso para vocês, vocês não podem esquecer isso. Continente africano, tirando as partes de deserto, você tem um solo fértil, você tem um solo que ele é propício para a agricultura. Você consegue plantar lá gêneros agrícolas. Vale lembrar que na África, a questão da fome, ela está ligada ao processo agrícola que eles têm lá, que é os plantations, né? Você tem o que a maior parte das terras ocupadas por empresas o que de fora, né? Ou pessoas estrangeiras. Essas pessoas elas acabam plantando muita coisa nessas áreas enormes. Só que qual que é o problema? A maior parte desses produtos eles são exportados, eles não ficam na África, o que acaba gerando desabastecimento, que acaba gerando o quê? A questão da fome, né? Então, mesmo assim, sendo um lugar que teoricamente, por estar numa área tropical, você tem terra que você pode praticar agricultura, você tem esse problema do tipo de agricultura que é praticada lá. A solução para a África, para pelo menos combater o problema da fome, é você ter o quê? A questão do quê? De agricultura familiar, pequenas propriedades, né? Essas propriedades elas acabarem plantando produtos para o quê? Abastecer o mercado local. Uma outra coisa interessante também na África é o acesso à água, tá? A África, eu já tinha falado para vocês que é um lugar assim que basicamente os recursos hídricos
são bem diferentes do Brasil, né? Dependendo da região lá, você pode passar por problemas ligados à falta d'água, seca. Mas assim, vale lembrar que o quê? Na África acaba acontecendo o seguinte, você consegue resolver esse problema mediante poços artesianos, tá? Você consegue resolver esse problema. Mas aí você tem que ter dinheiro, tem que ter infraestrutura, tem que ter uma série de coisas, tá? A questão das cidades na África são cidades assim que não tem infraestrutura, tá? A África, assim, basicamente o tipo de indústria que você encontra nessas cidades são indústrias assim muito simples, tá? Alimentícia, têxtil, esse tipo de coisa. Então vale lembrar que assim, ó, não são indústrias assim que acabam empregando muitas pessoas. Então você acaba tendo falta de trabalho, isso acaba não atraindo as pessoas. A maior parte dos países lá, quando você fala de indicadores sociais, são baixíssimos, tá? Você tem assim índices ligados à mortalidade infantil muito alto, índices ligados à natalidade muito alto, expectativa de vida muito baixa, você vai ter assim índices de fecundidade muito elevados. Acaba acontecendo o seguinte: dentro do continente africano, eles ainda estão em processo em alguns países, algumas áreas aí, ó, em processo ainda de formação, tá? Em processo de adaptação. Então vai levar muito tempo para esses índices eles melhorarem, tá? Se não tiver uma intervenção, se não tiver ali um investimento dos governos, isso não vai acontecer. Vale lembrar que a maior parte desses governos são governos pobres. Tem países que passam por guerras civil lá periodicamente, tá? Então o quadro lá dentro da população dos países da África é um quadro muito caótico, né? Se você pegar, por exemplo, Serra Leoa, por mais de 10 anos a expectativa de vida lá não chegou na casa dos 50 anos. Então, assim, a média de vida de uma pessoa num país desse, 48 anos, 47 anos, é uma média muito, 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 muito baixa, tá? Interessante quando eu pensar nesse quadro natural da África, eu entender esse tipo de situação, entender que são países muito pobres, países que estão em processo de desenvolvimento, países que eles têm graves problemas sociais, país que basicamente a população ainda está no campo. Vale lembrar que o tipo de condição do campo, o tipo de agricultura praticada no campo, não favorece o desenvolvimento, não favorece essas famílias, essas pessoas. Vale lembrar que, por exemplo, você vê muita campanha na TV, né, falando, por exemplo, em doação de alimento para os povos da África, esse tipo de coisa, né? Tem programas, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, mas assim, você tem que combater, na minha opinião, tá? O problema de outra forma, você tem que ter investimentos em áreas básicas lá, tá? Dentro desses países, né? E uma outra coisa, os países aí mais ricos, os países que acabaram se enriquecendo, explorando a África, teoricamente, eles teriam que ter um compromisso em quê? Em melhorar a condição de vida dessas pessoas, tá? Em estruturar alguns desses países ou estruturar serviços básicos, né? Como educação, saúde, esse tipo de coisa, né? Porque dependendo da área, dependendo da região, dependendo do país, é muito difícil eles sozinhos acabarem saindo ou deixando esses problemas de lado, tá? Basicamente, o que eu tinha para falar da África sobre a parte humana é isso aí. Eu vou deixar alguns slides para vocês consultarem, para vocês verem, tá? E a gente vai se falando no meio da semana. Tudo bem, então? Um beijão. Espero vocês para a próxima aula. Tchau, tchau.